noite. Bom dia, Frei Beto. Te ouço agora? Bom dia, você me escuta bem? Perfeitamente, Frei Beto. Bom dia, bem-vindo. Muito bom. Diga. Eu queria questioná-lo novamente sobre essa questão do tempo, né? Acho que você ouviu o meu questionamento. Queria manter essa Eu ouvi pergunta seu sobre. questionamento. Eu creio que será um conclave não tão rápido quanto os dois anteriores, que duraram 48 horas, porque são 71 são cardeais de 71 países, 133, porque dois eleitores não puderam comparecer em Roma por razões de saúde, o cardeal de Valência, na Espanha, e o cardeal da Bósnia. De modo que eu penso que é um conclave que vai durar de 3 a 4 dias, até chegar a um consenso, não vai ser fácil. E há que considerar o seguinte: os demais cardeais que participam, né, não votam, mas participam, porque têm mais de 80 anos, eles são muito atuantes durante o conclave. E, e não vai ser fácil, porque a maioria dos cardeais, embora o Francisco tenha nomeado cardeais 80% do colégio eleitoral, nem todos pensam como ele. Porque o Papa, quando nomeia um cardeal de um país, ele leva em consideração o consenso dos bispos locais. Muitas vezes os bispos não acolhem um cardeal muito progressista ou muito conservador. Então, não significa que os 80% do colégio eleitoral nomeados pelo Francisco pensem como ele. E depois nós tivemos uma polarização muito grande, não só no mundo, mas também dentro da Igreja Católica. Cardeais, por exemplo, dos Estados Unidos, chegaram a dizer publicamente que consideravam o Papa Francisco comunista. Então, eu creio que vai ser um conclave um pouco mais demorado. Não sei o que pode ocorrer, mas eu estou apostando na volta do papado às mãos dos italianos. Dom Acredito Leonardo ali, que ó. dessa vez Ele vai ser passando eleito agora. um italiano, que não acontece já há vários pontificados, né? Todos os últimos, desde o Wojtyla, que adotou o nome de João Paulo II. Perfeito. Frei Beto, o senhor estava falando dessa participação não votante, né? Os cardeais, inclusive o cardeal decano, né? O cardeal Eu não Giovanni Ré, não escuto pode. bem, Não. por causa Não do sei, canto do coro da Capela mas é Sistina, eu tenho muito mais, dificuldade de escutá-lo. muito mais bonito que a minha voz, eu não tenho dúvida. Mas agora o senhor ouve melhor, não? Não, não escuto. Não, O então. canto está atrapalhando a minha audição da sua voz. Fala um pouquinho mais alto, será? Posso? Agora Então Claro. sim, vou, agora Sim. sim, então eu vou invocar agora aqui. escuta. Exatamente. Levanta Frei a voz. Beto, eu gostaria. Pra dar assim, mais uma coisa um pouco mais Diga. gregoriana. Mas Frei pode Beto, eu aumentar o queria muito volume, que o senhor sim. falasse um pouquinho sobre essa participação dos não votantes, a começar pelo cardeal Ré, que é o decano. É cada vez E mais também o cardeal comum, Damasceno, aqui no também, Brasil. é o nosso único, né, dos Muitas 8. vezes a mídia falou, só tem 7 cardeais no conclave. Não, tem 8, sendo que Uhum. 7 são votantes do Sim. Brasil, né? Como E é que é um a não, que é o Dom participação dele? Damasceno, porque tem E, mais de 80 anos. e como é que Agora, é a esses cardeais participação deles? convivem. Como? A participação deles acaba sendo como? Totalmente, eles só não votam. Eles almoçam, jantam, tomam café da manhã juntos, têm recreio juntos, participam dos conchavos, que são chamados de congregações, juntos, opinam, e opinam com muito rigor, porque alguns mais idosos não gostavam do Francisco, querem o retrocesso na igreja, e outros são mais ousados, e, enfim, e querem que se preserve a linha do Francisco. Então, a meu ver, vai ser um conclave bastante conflitivo, né? Não creio que em 2, 3 dias seja resolvido. Vamos ver o que acontece. Claro, os cardeais sempre querem preservar essa imagem da unidade da igreja. Unidade que, na verdade, não existe totalmente. A Igreja Católica ela tem a vantagem de ser muito democrata hoje. Ela abriga várias tendências, né? Desde gente aí de extrema direita como gente de extrema esquerda dentro da mesma igreja sob a autoridade do mesmo Papa. Então isso
não sei se vai ser preservado, diga-se de passagem que toda vez que houve racha na Igreja Católica foi por parte dos conservadores, nunca por parte dos progressistas. A última foi o Lefebvre, né, que rompeu com Roma, porque achava que a igreja estava avançando demasiado, um cardeal suíço, e depois, infelizmente, o João Paulo II fez com que ele voltasse à igreja sem se arrepender de todas as críticas que ele havia feito de forma muito contundente. Laura? Eu queria fazer uma pergunta, baseada inclusive no que falou o nosso entrevistado anterior. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, Laura. Ah, legal. O Marcelo Mena Barreto, ele falou sobre esse colégio eleitoral, explicando que o Papa Francisco, apesar de ter indicado a imensa maioria dos cardeais que vão estar nesse conclave, ele, na verdade, teve que escolher esses cardeais a partir de uma matéria-prima, que eram os Bispos. bispos, que foram formados numa igreja extremamente conservadora, mas mais que isso, uma igreja ideologicamente orientada para a direita, né? Que o Papa, o Karol Wojtyła, participou da derrubada do muro do Império Soviético, digamos assim, né? Então, eu queria perguntar para o senhor. Então ele fala, será que? Então ele lança essa dúvida, quer dizer, ele fala, ele escolheu a maior parte dos cardeais, mas a maior parte dos cardeais foi formada em uma igreja hegemonizada muito fortemente pela direita. Eu quero saber do senhor, como que o senhor vê essa aparente contradição, né? Afinal, eles vão tender mais a um progressismo ou eles vão tender mais ao conservadorismo, dadas as origens de onde eles se formaram mesmo? Olha, o Mena Barreto tem razão. De fato, foram 34 anos de pontificados conservadores, somando o pontificado de João Paulo II, que durou 26 anos, com o pontificado de Bento XVI, que durou mais 8 anos. E então a maioria desses cardeais foram nomeados bispos por esses papas. Agora, não quer dizer que todos sejam conservadores. Por exemplo, o Dom Leonardo, que dos cardeais brasileiros, o cardeal de Manaus, é o mais avançado, o mais progressista, também foi nomeado aí na época desse pontificado conservador, e, no entanto, é um homem muito progressista. Então, não quer dizer que todos os nomeados sejam necessariamente conservadores, embora esses dois pontificados tenham marcado muito a igreja. O próprio Bergoglio, quando foi eleito, há 12 anos atrás, muitos pensavam que ele era de moderado a conservador e se revelou um progressista. Pode haver muita surpresa, porque o Papa é monarca absoluto, ou seja, o Papa, eu costumo dizer isso, que o poder não muda ninguém, o poder faz com que as pessoas se revelem. Qualquer poder, desde síndico de prédio a gerente de farmácia, poder faz com que as pessoas se revelem. E Vale o quando o mesmo pro Bergoglio... álcool. Hein? Vale o mesmo para o álcool. Vale para todo mundo. Então, in vino veritas, né? No vinho está a verdade, né, Frei? Exatamente. Então, o fato é que, uma vez eleito, o Bergoglio mostrou que ele era um homem progressista, e muito mais do que se esperava. Ele estava totalmente afinado com a teologia da libertação. Tive a oportunidade de ser recebido e dialogar com ele 2 vezes, em 2014 e 2023. Enfim, agora, não sei o que vai dar. Eu acho que os cardeais, eles não primam, a maioria não prima pela inteligência, né? Então, são homens muito clericais, muito trancados na igreja. Mas aquela minoria que prima pela inteligência, com certeza vai sublinhar ali nas conversas que a igreja não pode retroceder em termos da representatividade do Papa na política internacional, nesse momento de tantas guerras, refugiados, conflitos, crise climática, enfim, a igreja não pode retroceder. Então, que seja escolhido alguém
que também tem essa dimensão simbólica de um chefe de Estado tão respeitado pelos demais no mundo inteiro como era o Francisco. Eu penso que isso vai ser levado em conta. Então, talvez a gente tenha aí não sei, é uma caixa de surpresa. Eu não tenho mesmo. A única coisa que eu opino é que eu acho, né, é puro achismo, que o papado voltará às mãos dos italianos. E o Francisco nomeou 5 cardeais italianos muito bons, muito afinados com a linha dele. Eu queria chamar a atenção para as imagens que a gente Mas está acompanhando. São imagens estupendas, maravilhosas da Capela Sistina. Eles já estão na Capela Sistina. Teve uma imagem agora há pouco que pegava essa porta de entrada, porta né? E nós vamos ver daqui a pouco. Vai Sim. aparecer lá o responsável pelas celebrações litúrgicas pedindo extra homines. E essa porta vai se fechar. Aí dentro da capela, o cardeal Parolin, né, Frei Beto, que é o mais antigo que pode votar, ou seja, ele preside. O cardeal Ré não está participando, que é o mais antigo deles. Lá atrás a gente vê aquela estrutura iluminada ali, é a chaminé. Bem ali atrás dos três, do cardeal e dos dois que o acompanham ali, aquela é a chaminé por onde vai subir o fumacê. Daqui a pouco, e tudo indica, a primeira votação ela sai negra. Os cardeais já tomaram seus lugares? A primeira votação é meramente simbólica. Sim. Por que tem roupas diferentes? A gente sabe explicar isso? Porque as roupas são diferentes. Isso. A gente está vendo ali um dos cardeais porque, veja bem, diga. São diferentes porque uma coisa pouquíssima gente sabe disso. O Papa é Papa de 24 segmentos católicos. E esses diferentes são segmentos orientais. Sendo que há um cardeal ocidental, que é meu colega na Ordem Dominicana, um inglês, Timothy Radcliffe, que tem o direito de usar o hábito dominicano, que se parece com a roupa do Papa, porque a roupa do Papa, branca, foi inspirada no hábito dominicano, e pelo Papa Pio V, que era dominicano. Então, essa roupa diferente se atribui a isso. E devo dizer o seguinte, dos 24 segmentos católicos, um é o romano, a qual eu pertenço, e quem é católico aqui no Brasil pertence. Todos os outros 23, o celibato é facultativo, com exceção do romano. E o Francisco queria também tornar o celibato facultativo, mas isso não foi aprovado pelos sínodos, os vários sínodos que ele convocou, para ver se a igreja avançava mais. Em alguns pontos avançou, em outros não. Desculpa, Frei Beto, só posso fazer uma pergunta? Claro. Quer dizer que o senhor está dizendo que sob o manto do papado, a gente tem setores da igreja em que admitem o padre casado? A maior parte. Sim, 23 segmentos, são todos orientais. Isso representa quantos por cento da igreja? Como? Isso representa que percentual do rebanho? Muito pequeno, muito pequeno. Tá. No Oriente, o número de católicos porque o que predomina é o islamismo, né? A religião muçulmana. Então, e também muitos países como China, Japão, aí é o confucionismo, o shintoísmo, o budismo. Então, o número de católicos, com exceção das Filipinas, onde há uma população católica muito expressiva por causa da colonização espanhola, os demais países têm um número ínfimo de católicos. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Frei Beto, muito se falou, e eu acabei de falar dos salesianos, o senhor acabou de falar dos dominicanos, o Papa Francisco era um jesuíta. Eu queria que o senhor falasse, a gente não está ouvindo quase falar sobre essas ordens da igreja na divisão, na divisão aí dos cardeais. O senhor podia comentar o peso dessas ordens, ou elas não representam mais aquela pujança política que representaram no passado? Não representam. Veja bem, vocês disseram aí o negócio do sigilo dos cardeais quando entram no conclave. Esse sigilo é virtual, né? Porque vários cardeais já quebraram esse sigilo. Quem assistiu o filme Conclave sabe que as informações contidas ali para o roteirista e o diretor vieram de cardeais que participaram de conclave. Quem assistiu O Poderoso Chefão, do Coppola, o número 3, onde aparece a eleição do Papa, o Papa João Paulo I, e aparece um fato real.
o cardeal Loscheider, do Brasil, teve um voto, né? E depois, na eleição seguinte do Wojtyła, ele foi eleito. Ele foi eleito. E, quando perguntado se aceitava, disse que não, porque tinha 8 pontes de safena. E seria muito oneroso para a igreja convocar um novo conclave em tão pouco tempo, porque ele poderia morrer em breve. O detalhe que a gente lamenta muito, né, é que o Wojtyła morreu em 2005, o Loscheider morreu em 2007, 2 anos depois. Ou seja, sobreviveu ao pontificado do Wojtyła. Então, isso foi contado. A mim mesmo, um cardeal que participou de 2 conclaves, contou como é que são os bastidores, né? Por isso que eu sei que o filme é muito real, com exceção daquele final, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, né? Mas o fato é que os cardeais estão se conhecendo agora, várias tendências, e não conta mais isso de ser dominicano, de ser franciscano, de ser isso, aquilo. O que conta são os grupos linguísticos, continentais, que ficam puxando a sardinha para a sua brasa. Por exemplo, os africanos vão querer que dessa vez haja um cardeal africano. Acontece que eu espero que não, porque todos são conservadores. Desde a África, de fato, qual é a justificativa deles? São 2. É a África onde o número de católicos cresce exponencialmente. Ainda, o continente americano é que abriga o maior número de católicos, e o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de católicos hoje. Mas, embora a gente esteja em decrescimento, né? Mas o fato é que os africanos, a última vez que tiveram um papa foi no século V, tiveram 3 papas. Então, eles vão bater o pé. Os cardeais dos Estados Unidos, que são muito ricos e são muito arrogantes, sempre querem emplacar um de seus pares, mas há uma rejeição muito grande entre os cardeais. Então, os cardeais se aglutinam por grupos linguísticos e continentais, né? Ou seja, cardeais que falam o mesmo idioma. E, de fato, como vocês disseram aí, os 2 idiomas mais falados, porque tem muito cardeal hoje que não sabe latim. Os 2 idiomas mais falados entre eles é o italiano e o inglês, né? São esses 2 idiomas. Eu vou aproveitar aqui o momento, né? Não é todo dia que a gente vê isso. Os cardeais tiraram o barrete, né? Que é uma das suas características, né? Estão invocando o Espírito Santo. E nas imagens a gente percebe várias vezes eles olhando para o teto com a mesma... com o mesmo choque que qualquer um que teve essa oportunidade de entrar na Capela Sistina tem. Só que não nessa circunstância. Eu gostaria, o senhor, como o senhor é um homem da fé, um homem religioso, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, naquilo que é possível, evidentemente, o que está se passando na cabeça desses senhores neste momento. Olha, o que está passando é que cada um tem o seu preferido, né? Ou, devido aos conchavos ocorridos nesses dias anteriores ao início do conclave, já se formaram grupos em torno de determinados nomes. Mas eu estou dizendo efetivamente neste segundo em que todas essas circunstâncias são colocadas para homens que a gente acredita, só pode acreditar, tem uma devoção àquilo que estão se sujeitando nesse momento que vai além da escolha ou política ou sentimental, essas todas que o senhor disse que efetivamente fazem parte da escolha. Esse segundo que eles... Olha lá, vai fechar a porta nesse instante e está o juízo final lá para eles escolherem um novo papa. O que é isso? É uma mistura de sentimentos ou não? É de fato um momento de concentração? É oração? O que dá para dizer? É oração. Não, sem dúvida nenhuma é oração. Agora eu não posso entrar na subjetividade para saber qual é o grau, né, de concentração orante cada um deles tem. Eu sei lá, o cara pode estar pensando lá na diocese dele, que ele deixou várias coisas em andamento e não pôde complementar porque teve que rapidamente viajar para Roma. Sei lá, o outro pode estar pensando numa doença que ele tem. Será que eu vou resistir, eu vou ter... Porque parece que 2 que não puderam estar aí. Eles vão ficar na Casa Santa Marta e a urna será levada lá a eles. Porque uma vez dentro do Vaticano, eles têm direito ao voto.
por razões de saúde. Como eram 135 eleitores, e eu já disse, 2 não puderam comparecer por razões de saúde também, o de Valência e o da Bósnia, né? Então, eu não sei o que eles podem estar pensando, mas é um momento religioso, um momento de oração, de evocação do Espírito Santo, enfim, um momento que a gente chama de litúrgico. Toda a igreja é muito litúrgica, né? A igreja, em matéria de símbolo, a gente tem 2000 anos de aprendizado, então só esse fato de usar um sinal indígena para poder anunciar o Papa foi eleito ou não é fantástico, não é isso? Sinal indígena, o que é a fumaça? Fumaça, pois é. Genial. Sim. Foram os povos originários que inventaram isso. Sim, deixa eu fazer um questionamento. Hoje pela manhã eu ouvi algumas análises em relação aos candidatos a Papa e me pareceu assim que há um costume de se falar em relação aos mais progressistas, que quando eles vão para esse campo de mexer com certas estruturas, eles são papas considerados políticos. E quando não, quando são conservadores, não, porque eles vão se deixar levar pelo que a sociedade já estabeleceu e só vão segurar as rédeas para que isso não mude. Há uma leitura dessa forma quando a gente trata sobre esses candidatos serem mais à direita ou mais à esquerda? Claro que há. Por causa da ideologia predominante no sistema capitalista, sabe? Todos nós que somos progressistas somos chamados de políticos, como se os outros fossem só muito religiosos, devocionais. Imagina, a igreja apoiou mais de 30 anos de ditadura na Espanha, do Franco, e no Portugal de Salazar, e ninguém dizia que os cardeais e bispos eram políticos. Imagina, todos atrelados à política fascista, ditatorial desses 2 senhores que eu citei. Então, não há como não ser político, não há como o velho Aristóteles, 3 séculos antes de Cristo, já de todo ser humano é um ser político, ainda que não se assuma como tal e nem saiba que é um ser político. Não há como não ser político, evidente. Perfeito, todos são políticos. Acho que é bom a gente frisar isso, realmente. Todos nós, ou por participação ou por omissão. Ninguém não é político. Posso abusar do seu italiano? Para que a gente entenda aqui que o cardeal Parolin está pedindo. Abusar do seu bom italiano. Abusar do seu bom italiano para entender o que o cardeal Parolin, que é quem presidia o conclave, está dizendo nesse instante. Nesse momento acontece um juramento coletivo, logo depois a gente tem o juramento individual. Vamos subir som para ouvir, então? Temque sancte sedis, integre extrenue asserere, atque tueri, nunquam esse destinatum. Só porque eu falei que o italiano é latim. Recipue autem promittimus et juramus. Eu posso fazer uma outra pergunta? Pode, vamos rodar com as perguntas então, porque latino não rola não. Eu tenho que me ausentar. Infelizmente, tem outra live. Exatamente, eu preciso me despedir do Frei Beto, só até meio-dia. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas fica para outro dia. Daqui a pouco. O conclave vai durar ainda? Exatamente. A gente espera aqui outro dia, tá, Frei Beto? Vamos negociar para você voltar aqui. Tudo bem. Grande abraço a vocês e ao pessoal que nos acompanhou aí esse tempo, tá? Um abraço, Frei Beto. Muito obrigada. Até a próxima.